Não, uma senhora que foi contar um testemunho Lá onde? numa igreja, e ela falou assim, que o pastor, eu não sabia, né, que dentro do Brasil, lá pro Peru e tal, tem tribo, eu sabia disso no Pacífico e tal, que tem uma tribo de canibais, satanistas, né, que ninguém consegue entrar. Eu vi vários vídeos de pessoas tentando ir lá no Pacífico, tentar pregar pra eles e eles matam, né, ou matam antes de chegar, matam com flecha, etc, ou quando chega lá eles comem a carne da pessoa. E nunca ninguém sai nada vivo, né. E isso eu vi bastante no Pacífico, o pessoal tentando fazer isso, e são lugares assim na Índia, ilhas da Índia que ninguém tenta nem chegar e não fazem nada, né? São lugares protegidos, esses lugares que são canibais. E aqui na Amazônia, ali perto do Peru e tal, também tem, e eu não sabia. Daí você sai de Marajó para ir. E daí esse pastor falou, ai filha, ora para que o Senhor levante pessoas que queiram ir, porque o último missionário que foi não voltou. Então a gente sabe que ele foi sacrificado, né? Porque são os satanistas que fazem isso, né? Que tem esse tipo de costume. E tribais. E daí ele falou, ora comigo e tal, pra gente conseguir, né? Que se levantem obreiros para irem alcançar esse povo. E se a gente for levar o que Jesus falou lá em Mateus ao pé da letra, ele falou, né, que a gente sempre se importa. Vai lá para Mateus 24. Sei lá porque eu tô pensando nisso, mas não é. Mateus 24, Jesus Cristo fala sobre um pouco dos fins dos tempos, que eu acho que é algo que inquieta, ou todo mundo pensa, né? Creio que seja todo mundo, em algum momento da vida pensa, estamos no fim dos tempos, não estamos. Teoricamente estamos, mas como é que é esse fim de tempos, né? E daí Jesus Cristo falou, 24 o quê? 24. Saindo do templo, Jesus ia retirando-se quando aproximaram-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que precisamos desligar o celular. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos. Em particular, eles disseram, dize-nos quando acontecerão estas coisas, destruição do templo, e que sinal haverá da sua vinda, quando ele vai voltar, e do fim dos tempos. Então, são 3 perguntas. Então, respondeu-lhes Jesus, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então, primeiro, vamos se acautelar para que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmares, tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Então, a gente sabe que isso daqui ele está falando de Apocalipse. Sim. Apocalipse 6, né? Está falando quando está abrindo lá os selos, e ele está falando em ordem. Então, o cavaleiro branco que vem enganar todo mundo, depois o vermelho da guerra, depois o preto da fome, depois das doenças, o amarelo e o verde. Todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Então, ou seja, tudo isso tem acontecido nos últimos 2000 anos. Então, vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. Então, ele está falando sobre os discípulos. Discípulos, vocês vão ser torturados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Está falando com os discípulos. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Hoje a gente vê profetada para tudo que é lado, mas sempre teve aí. As profetadas sempre aconteceram. Aqui, dependendo do mundo que você se mete, tem mais profetada do que outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Por quê? Porque um monte de profetada, briga pra cá, briga pra lá, o amor começa a se esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que legal, ele está falando que precisamos fazer alguma coisa, né? A gente precisa perseverar, uau! Pode grifar essa palavra aí. Jesus está falando, viu? Novo Testamento! Uau! Tiago também. Né? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então, chegará ao fim. Então, o que a gente deveria estar se preocupado? Em dar testemunho, né? Exato. Em ser pregado, o que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo.
Todo mundo aqui fica preocupado, eu já vi vários clientes falando, ai que beleza, o Biden ganhou nos Estados Unidos, então Jesus Cristo está voltando. Ele não falou que isso aqui era sinal de volta. Não. Quando o mal está reinando, ele não está falando que o mal reinando é um pré-requisito para o fim do mundo. O pré-requisito para o fim do mundo, pelo que eu estou lendo aqui, e vocês também, está lá no 14 dizendo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, se nós fôssemos realmente querer o fim, a primeira coisa que a gente ia fazer é sair feito maluco pelas ruas e falando, Jesus Cristo é o Senhor, por favor, aceitem. Porque na realidade tudo que está acontecendo já acontece há 2000 Já anos. acontece Porque há os 2000 anos. cavalos já estão, né? Desde que mal é mal. Então essas coisas acontecem. Essas coisas Isso não está acontecem. dizendo que isso é o fim do mundo. Ele fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então ele está falando aqui a semente e a colheita. A semente, a multiplicação da iniquidade. A colheita, o amor se esfria. Sim. E daí ele fala, o evangelho ser pregado até o fim, então virá o fim. Então a pregação do evangelho é o que traz a gente mais perto do fim. E de um fim do mundo do qual conhecemos. Sim. Porque as coisas elas tendem a voltar a ser o que eram, a voltar a ter a criação. Isso é o meu estado? Não. Como é que é quando você volta para o seu equilíbrio? Voltar para o sim. Então, voltar para o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio da Terra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único primogênito, para que o mundo fosse salvo por ele. É ou não é? Sim. Mas esse mundo não é o mundo que a gente conhece hoje. É o mundo que Deus criou, lá em Gênesis. Então, Deus faz... Eu lembro que a gente conversa com o Yahvé. Yahvé é um Deus circular. Tudo que vai e volta. A Terra é redonda. A gente não fala isso. Sim. Olha que o mundo dá voltas. Veja bem o que você vai fazer pra mim. Que o mundo dá voltas. Não é? É isso. Por que o mundo vai dar voltas? Porque ele vai voltar para o seu lugar. Então, esse mundo que Deus amou, ele amou de tal maneira que deu o seu filho por ele. Para quê? Para que restabelecesse todas as coisas. Que coisas? Esse mundo que ele criou. Então esse mundo ele vai voltar. E quando ele fala aqui o fim do quê? O fim desta era em qual a gente se encontra, para que o mundo volte a ser o que era. Que foi criado ao princípio para ser. Um paraíso total. Que dá para entender que ele entregou o seu filho para aquele mundo, por causa daquele mundo, para ser restabelecido aquele mundo. E a partir dali a gente começa a transformação. Ele tira do império e leva para o reino do Senhor do amor. Então, o que acontece? Essa pessoa, essa senhora, começou a orar por índios que comiam pessoas. E daí, olha só o que aconteceu. Ela começou a orar por eles e começou a orar, de repente começou a ter amor por eles. E ela começou, o coração dela começou a transbordar de amor por esse povo. Por um monte de índio que comia gente, ela começou a ter um amor tão grande. Ela foi lá e falou, pastor, eu quero ser a missionária que vai. E a pastora olhou assim pra ela, pois bem, minha filha, amém. Você vai precisar disso aqui, depois você vai ver, ela conta muito melhor que eu. Faz uma lista de coisas, eu sei que, resumindo, ela precisava de 100 mil reais. E ele deu um ano. Ela falou, pastor... O que ela falou? Eu faço 36, eu tô com uma Havaiana 42. Você acha que eu vou arranjar 100 mil reais pra ir pra esse lugar, né? Ele falou, você tem um ano. Se o Senhor colocou isso no teu coração... Ele vai suprir, né? Vai suprir. Então, no final, daí assistem, que é muito legal o testemunho. No final, lá, ela vai pregar. Ela consegue toda essa quantia, consegue o barco para ir até lá. Foi sozinha. Conta que ela tinha só 1.200. Mãe, depois vocês assistem. Mas os detalhes, porque é legal os detalhes, depois vocês assistem. Daí, o que acontece? Ela vai até lá, por um ano ela fica lá, eles começam a rodear a casa dela e fazer bruxaria e todo mundo de vermelho. E daí o Senhor mostrou que tem anjos lá, eles sequestram ela prega a palavra para eles. Eles devolvem ela para lá e hoje eles têm um ministério lá dentro. Demais, né? Olha o que é um chamado. Mas o que é um chamado e o obedecer é um chamado. Só que uma coisa que eu tirei, além disso tudo, da coragem, da ousadia, da obediência, mas antes de qualquer coisa que a gente queira conquistar, se não for por oração, é por nosso braço. Se é pelo nosso braço, o sucesso não é garantido. Verdade. Porque ela orou por muito Forte. tempo. E assim, o coração ela dela foi amou transformado aquilo, né? para que ela fosse.
né? Eu podia ser outra pessoa, Deus podia levantar outra pessoa, mas levantou ela. Então é incrível esse testemunho. Depois eu vou mandar lá para vocês assistirem, que eu acho que vale muito a pena. Não sei porque a gente estava falando isso. Por causa de Jesus? Por causa da Santa Ceia? E por que sempre foi para Mateus? Pra explicar essa parte. É isso. Liga o... O Evangelho até o fim do mundo. Pregar o É, Evangelho até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Porque ela foi no final de Então ela tudo, realmente pelo amor de foi Deus. até o final do mundo para pregar. Eles estão levando essa palavra a sério, né? Não mesmo. E ela se disponibilizou a viver, né? Esse chamado. Para viver para esse Nossa, chamado, para gente. isso que ela estava fazendo. Ela se consagrou para Você esse lembra lugar, que ela né? não tinha o que comer, ela comeu quase um ano só banana. Só banana, porque eles não deixavam ela pescar. Se ela Não pescasse, deixava, eles iam ela não matar. podia Ela teve que pescar obedecer. Não e- podia pescar. Não podia caçar. Não podia matar, não podia caçar. Ela só podia comer a banana, uns Ela pés de comeu banana banana. velha que tava lá por um ano. E como que ela dormia também? Ela dormia na rede, né? Eu acho que ela... Um ano. É bem legal. Mas isso é incrível, né? Isso mostra o que é uma consagração, mostra o que é uma decisão com qualidade, porque ela tomou uma decisão com qualidade e sem volta atrás. É. Isso é uma consagração. Eu acho que faz uns 15 anos isso, né? Não sei. Que faz. Hoje ela tá ainda. Daí eles têm um ministério lá, tem obreiros lá, foi Agora transformando tem os toda a região. tomatinhos, Ela não tá lá mais. Não, Ela, não sei, ela estava na igreja. ela estava falando. dando testemunho na igreja, né? É 15 anos que ela reencontrou quem doou. Tá. Depois vocês vão dar uma olhada lá, é bem legal. Eu É. achei muito demais, né? Eu acho que eu assisti umas 3 vezes. Agora, olha só que interessante aqui no 24. Vai lá no 24 e 24, que é engraçado que é 24 e 24, né, gente? Estamos no ano 24. Nossa. Pois surgirão falsos e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Qualquer semelhança, pura coincidência, não é mesmo? Prestai atenção, eu tenho predito. Portanto, se vos disserem, olhar, ele está no deserto, não saias. Olhar, ele está no interior da casa, não acrediteis, pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Onde estão os cadáveres, ali estão os abutres. Então, Jesus Cristo já está avisando. E o que eu mais vejo hoje na televisão, nos grupos lá de WhatsApp, que eu tenho até preguiça agora de ver, cuidado, olha só, né? Os sinais, alerta e profetas. Eu vejo lá no YouTube, lá um monte de profeta do Apocalipse. Gente, vamos lá, qual que é a nossa esperança? Em Jesus. Nossa salvação está em Jesus. Ele não prometeu pra gente a arca. E se a gente acredita no arrebatamento antes ou depois, ou não acredita em arrebatamento, não importa. O que importa é que Jesus Cristo é a nossa arca. E nós estamos aqui seguros. Então, por que a gente vai temer? Porque se a gente teme, se a gente entra nessa onda onde estão nos levando, você entra nessa mesma frequência de medo, o que acontece quando a gente fica com medo? Você não enxerga, né? O diabo sobe, que nem um cavalo, e nos cavalga. Porque ele usa o medo para nos controlar. E se a gente está numa situação de medo, nós não conseguimos nos posicionar para onde Deus está nos mostrando. Porque a salvação vem dele. Porque as ideias milionárias vêm dele. Porque a ideia do que fazer para preservar a tua família, seja ficar no Brasil, seja ir para o exterior, seja para o interior, seja ir para a cidade, está nele. Porque onde ele te colocar, ele te trouxe provisão. Significa que a gente não vai fazer nada? Não, porque a gente acabou de ler que aquele que perseverar até o fim será salvo. E olha, é no 13 que ele está falando isso. Então, o que isso significa? Que nós devemos sim orar, porque somos guerreiros de oração. As nossas orações, elas são escutadas pelo Pai. A gente viu isso na segunda-feira passada. O Senhor fez isso para nos mostrar que não precisamos de números para fazermos diferença. A palavra é bem clara. Se eu tivesse um para estar na brecha, eu não destruiria aquela cidade. Bastou Abraão pedir e o seu sobrinho foi salvo. Ele precisou de um intercessor. Abraão não tinha exército, tinha só Abraão. E Deus fez uma nação de um homem. Então o Senhor está mostrando que aquele que tem o coração aberto, aquele que realmente crê na palavra dele, acontece. Sim. Então a nossa oração, ela tem muito, muito significado, ela tem muito sentido. Ela faz diferença.
Então, se a gente ora daqui para aquilo que foi feito lá pela Madonna, pode ter gastado os milhões que ela quiser, a gente apela para o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo ele tem poder. A gotinha do sangue de Jesus tem poder. Quanto bruxo já escutei que fala quando vem uma reunião como essa, falando em Jesus Cristo, cara, eles não conseguem nem se aproximar se eles tentam fazer a teleprojeção, sei lá como é que chama aqui. Por quê? Porque os anjos têm poder. O Senhor falou, acampa os anjos em volta de vocês. Dessa mulher, o testemunho dela quando o Senhor abriu o olho dela, ela viu os anjos ali em volta, e fogo em volta daquela tenda. Mesmo que tivesse aqueles índios malucos, todos pintados de preto e vermelho, querendo matar ela, eles não conseguiam entrar na casa. Normalmente eles tinham esse fogo que não deixava eles entrar. Não deixava entrar. Fala assim. E Paulo fala, vós, tu recebeste Espírito. Você lembra o testemunho da Margarida? Quando ela e o marido estavam voltando de Campinas e foram assaltados? Não lembro. Chegaram assaltantes, um de cada lado, foi um horror, um terror. De repente, olha, me arrepia todinha, a Margarida precisa contar esse testemunho. De repente, eles saíram todos correndo. Eles estão armados, estão todos armados. Saíram correndo, eram os anjos que estavam ali dentro do carro. Olha, E era um carro pequeno, hein? ainda falar que estavam armados. Estão todos armados e ainda com armas pesadas. Olha, eu fico toda arrepiada. Margarida tem cada testemunho Tem, né? que é... A minha irmã, a Mariana, semana que vem eu vou falar para ela contar o dela. Ela estava em São Paulo também, queriam roubar, assaltar ela. E daí ela começou a orar, e foi bem no começo da nossa conversa. Não foi no começo, ela já estava dirigindo. Mas daí eu sei que ela começou, daí ela olhou, não sei se ela olhou que tinha um anjo gigante do lado dela, alguma coisa assim, um cara saiu correndo. São Paulo. Nossa, eu tenho... A minha irmã, eu vou falar para ela contar, ela orou em nome de Jesus Cristo, ela falou alguma coisa, quero que ela conte com detalhes, se ela lembrar. E tem poder. Jesus Cristo tem poder, o sangue dele tem poder, e um cristão se levanta e nada consegue vir contra aquilo que o cristão se levantou. A gente não, quando eu falar a nossa arma não é contra a carne e contra a sangue, porque significa que mesmo que vier um valente aqui na frente, o meu relacionamento com Deus é mais importante do que o que ele vai fazer. E a gente viu isso na primeira aula, há 12 aulas atrás a gente viu sobre isso. Que se entra alguém aqui, o que vai acontecer entre ele comigo, o que ele faz comigo, vai ser entre eu e Deus. O cara não consegue. Por isso que ele fala que é contra a carne, contra a sangue. Tem bandido, o bandido pode atirar. Aquela bala não pega. Por isso que não é contra a carne, contra a sangue. Pode ser um minhãozinho aqui, 1,5 metro. Se encontrar um valente aqui e ele falar em nome de Jesus Cristo, já está falado. E é isso que a gente tem que entender, é nessa certeza que a gente tem que andar. Amém? Sabendo que estamos protegidos. Exato. É nessa, na esperança, na fé. A esperança, ela é a parte... O que os profetas de Baal estão tentando fazer? Tirar a esperança da gente. Deixar a gente desanimado, com aquele coração pesado. Ai, só tá vindo problema, só vai ter tribulação. Ai, Rio Grande do Sul tá em coisa, que vai ter seca, ali vai ter não sei o quê. E daí a gente vai ficando assim. E o tempo passa, não aconteceu nada com a gente foi construindo aquele negócio em volta da gente. E a nossa vida ficou aquilo. Pra quê? Quantos vão aprender tantas coisas que estão ensinando, que o Senhor ali, né, através disso, quantos estão valorizando o que é realmente importante, né? Exatamente. O que é realmente importante na nossa vida. Dá um passo para trás. Exato, tenho certeza que eles vão sair muito bem. Com certeza. E essas chuvas, essas inundações, imagina que o Rio Grande do Sul é um dos maiores lugares satânicos do Brasil, onde mais tem altar levantado, está sendo varrido pela água, está sendo destruído tudo aquilo que foi levantado, né? Então, tem coisas horríveis acontecendo, mas tem coisas boas, e é que as coisas boas não são noticiadas. A gente escuta só algumas pessoas falando. Agora, gente, o Brasil inteiro se mobilizou e está unido, ajudando o seu povo, ajudando o Estado. É um negócio maravilhoso. A gente está vendo um monte de gente realmente em pró de gente.
Isso é lindo de se ver, né? Canoas, pessoas, crianças, pessoas que perderam tudo, estão lá cozinhando, fazendo para as outras pessoas. Cidades aqui inteiras estão juntando coisas para reconstruir outras cidades Você estava inteiras. falando do poder do orgulho e da humildade, né? Isso daí está sendo realmente, né? Quantos Tá sendo corações foram realmente. quebrados, quebrantados para fazerem isso? Com certeza. Hoje a gente vê um mundo dividido, não é entre crentes e ateus. Hoje você vê um mundo dividido entre a humildade, porque o que Jesus Cristo fala? Que será do reino dos céus os corações puros. Coração puro precisa do quê? De humildade. E não é aquela falsa humildade, eu não sou ninguém, tadinho de mim. Não, não é isso. Humildade é você obedecer àquilo que Deus te chamou para fazer, reconhecer os erros e saber que sou servo do Deus Altíssimo e que tenho as coisas das minhas limitações. Então, e o Senhor vai transformando o nosso coração. Só que o que a gente vê hoje? Orgulho versus humildade. A gente vê religião, o orgulho, ele traz a religiosidade muito forte. E essa religiosidade, ela acaba machucando e acaba pegando a humildade e jogando fora. Então hoje a principal guerra é essa, é esse espírito que eu vejo, né, que está acontecendo muito forte. Não, assim, é nível espiritual isso que a gente vê, no mundo isso acontecendo, né? Os governantes lá, o orgulho dos governantes, né? Que acham que sabe mais do que ficar escutando o povo aqui, o nosso governo querendo importar arroz, o pessoal do Rio Grande do Sul falando que não precisa importar arroz, e assim vai indo, né, a guerra. Então, é interessante a gente ver isso. Mas a gente tem uma esperança aí, o Senhor tem ensinado isso toda segunda-feira pra gente. Eu espero que isso aqui tenha sido, esse momento de ceia, seja um momento realmente de restauração do nosso corpo, da gente, pra gente entender que pra gente transbordar, a gente precisa estar cheio. Não adianta nada a gente achar que a gente está fazendo bondade, se martirizando à toa. Não adianta você deixar de receber para você ir para fora. Não adianta, você vai levar paulada e não vai fazer o bem. Não transborda. E vai fazer pelo seu próprio braço. Essa mulher que foi lá no pessoal do canal, dos canibais, ela se encheu por um ano. Por um ano a mulher ficou orando. Não é que ela acordou num dia e falou, eu tenho chamado, vou. Ela jejuou, ela orou, ela se preparou. Isso tem que ser para todo mundo, né? Com todo mundo. E no nosso dia a dia, tô lá no restaurante, tô lá na minha função, o Senhor vai abrindo nossos olhos e vai colocando aquilo que a gente pode fazer, o nosso reino. Onde estamos? A gente não precisa viajar 1000 quilômetros para fazer o reino. Onde estamos? Onde estamos, a gente precisa transformar o reino. A nossa volta, a nossa família está reconciliada? Nossa família está escutando de Jesus? Ou você está sendo aquele negócio chato lá, pica-pau chato, atrás das pessoas? Ou você está sendo um exemplo de conversão? Eu penso que ela deve ter orado um ano em silêncio, sabia? Porque se você orar e falar para as pessoas... Tem um desânimo, né? Tem um desânimo, porque as pessoas vão falar, você é louco? Você vai entrar num lugar desse? Aí conta uma história, né? E vai aumentando a história. Eu tenho certeza que ela ficou em silêncio, né? Gente, isso é algo muito... Foi ela e Deus, a oração. Porque só assim você vai criar esse amor e não tem ninguém se intrometendo naquilo que você está direcionado a fazer a providência. Só assim. Amém. Né? Vamos lá? Vocês comecem a treinar para fazer a Santa Ceia cada um, tá bom? Lê, ora. Então, a gente tem feito também Santa Ceia de domingo, porque é o primeiro dia da semana e é super importante, mesmo que sejam só vocês dois em casa, quem tiver, faça a Santa Ceia. Para que realmente ele fala que seja no primeiro dia, né? Porque a gente sabe, Jesus ressuscitou no primeiro dia, nesse primeiro dia ele toma a Santa Ceia com os 2 discípulos de Emaús e aquilo que acontece, abre-se os olhos dos dois. Então a Santa Ceia faz com que os nossos olhos se abram. No primeiro dia de Santa Ceia, de Pentecostes, foi num domingo. Isso quer dizer que nós temos o quê? Uma maior unção até do quê? Do Espírito Santo. Porque foi num domingo, no primeiro dia da semana, que desceu e foi Pentecostes, né? E também a revelação de João foi no dia do Senhor. O dia do Senhor era o domingo. Então ele tem revelação, quer dizer, o que traz a Santa Ceia? Por que fazer ele antes do que a gente vai estudar? Porque vai haver o quê? Revelação.
né? Vai haver cura, vai haver restauração, vai haver remissão, não é? Isso é muito importante. Ele fala, façam isso até que eu venha, e façam isso em minha memória. Então nós estamos o tempo todo relembrando que Jesus Cristo fez por Imagina se nós. ele estivesse fazendo um dia ele vir. Nossa, que Até que maravilha. A volta venha, dele, né? seja Seria- ouro, nossa, seria sei. demais, Vai né? ser demais. 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 E hoje, eu meditando um pouco sobre isso, eu vi que quando ele foi na cruz, ele cumpriu. Ele falou, eu vim para cumprir a lei. E quando ele termina, ele fala, está consumado. Eu cumpri a lei. Ele cumpriu o quê? A lei que ele cumpriu, porque o salário do pecado é a morte. Eu cumpri. A morte. Olha, simples. Eu cumpri a lei. É. Eu cumpri a lei por vocês, né? Ele está à direita do Pai hoje, Jesus Cristo, homem. Ele é Deus, mas ele é homem, como nós. Então nós estamos sentados já lá, né? Já não existe mais esse tempo. Então vamos lá, vamos olhar para esse momento, para nós mesmos, né? O apóstolo Paulo nos ensina, pois eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Não estou comendo. Segura aí. E logo após haver dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, em sua memória, nós agora vamos comer do pão, que é o seu corpo, neste corpo que tu levaste todas as nossas enfermidades, todas as maldições, Senhor, para que tenhamos vida e vida em abundância, Senhor. Com este pão, nós fazemos um contigo e um com o corpo, porque Amém. tu és a cabeça, Senhor, e nós somos os membros deste corpo. Em comunhão com os irmãos aqui, formamos o teu corpo aqui na terra, Senhor. Então, nós te agradecemos e consagramos este pão a ti, em nome de Jesus. Amém? Amém. Comamos o Amém. pão. Água, papai. Uhum. Esse é o vídeo. Quero para comer o pão. Agora você vai tomar Pausa aí. calma. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E por essa razão há entre vós muitos fracos e doentes e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Senhor, obrigada, Senhor, por essas palavras que nos movem e nos faz discernir o que é o seu corpo e o que é o seu sangue, Senhor. Sim. Por esse sangue, tu fizestes a nova aliança com o Senhor, o Novo Testamento. Amém. Tu morrestes, toda essa herança é nossa, porque tu és o herdeiro. Nós somos os co-herdeiros contigo de toda essa herança em Cristo Jesus, Pai. Amém. Nós te agradecemos, Senhor. Estamos bebendo deste cálice agora, até que o Senhor venha. Amém? Em nome de Jesus, vamos beber. Amém. Amém? Amém. Capítulo 40. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a partir 2, 40. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria.
Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. Tendo ele 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Ao regressarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, que estivessem em sua companhia, foram a caminho de um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. Passado 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Quando o viram, maravilharam-se. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim para conosco? Teu pai e eu estávamos ansiosos te procurando. Respondeu-lhes ele: Por que aqui me procuráveis? Não sabias que me convinha tratar dos negócios de meu pai? Mas eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Então desceu com eles para Nazaré, e era-lhes sujeito, mas sua mãe guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Engraçado como muda no final, né? Ele começa de um jeito e daí termina de outro. A consagração, ela começa com uma decisão informada e sem volta. O quê? A consagração, a gente falou sobre isso na aula passada, né? Sim. Ela começa com uma decisão bem informada, uma decisão de qualidade. Bem informada. Uma decisão de qualidade. E sem volta, sem retorno. Sem se comprometer. Ou seja, é um compromisso de nos importarmos e cuidarmos das coisas de Deus em primeiro lugar. Esse é um compromisso. Paulo deixou bem claro isso, né? Cuidar das coisas do alto, que as coisas de baixo lhe serão acrescentadas. Por quê? Tem vários motivos pelo quê. Só que uma delas é que quando você cuida das coisas do alto, você acessa as coisas do alto. E o que é que tem no alto? Deus. Toda a provisão. Toda a provisão. Primeira coisa que a gente viu lá em Gênesis foi, o Senhor falou, ó, aqui está o jardim do Éden para vocês lavarem, e aqui está o rio onde tem ouro, prata, Sim. ônix. E das direções. Tem a provisão. Quando você está alinhado, quando você está direto cuidando das coisas de Deus, Ele te alinha de uma tal maneira onde o seu trabalho, ele vai ser de uma maneira tão tranquila que vai te trazer prosperidade, vai começar a transbordar a prosperidade. Por quê? Porque você está alinhado. Se você está alinhado com o Pai, a prosperidade ela é uma consequência. E eu falo prosperidade porque é um dos principais temas e motivos de desespero do ser humano normal. Depois é saúde. E depois é matrimônios, relacionamento. Então, a prosperidade vem quando a gente está direto colocando ele em primeiro lugar. Por isso que ele já fala, né? Buscar meu reino e a minha justiça e tudo mais você será acrescentado. Porque ele já sabia, né, que o homem ia ficar muito mais preocupado com a prosperidade. Com as coisas do homem. Então a gente vê muita... mas eu preciso trabalhar, não posso ficar aqui orando o tempo inteiro. Tá, então vamos aprender a viver e orando? Como é que a gente faz isso? Olha só, quando a gente se consagra, por exemplo, a gente resolve fazer uma dieta. A gente precisa tomar essa decisão da dieta antes de vir o nosso prato favorito na nossa frente, certo? Antes de cheirar a comida, a gente precisa já ter essa tomada de decisão. Não é lá na hora que tá o prato ali. A mesma coisa quando a gente vai fazer, por exemplo, jejum. Vamos fazer um jejum. Tá, daí o que muita gente faz? Eu fazia isso. Depois que come. Não, eu comia feito um louca. Eu vou comer tudo, vou fazer jejum, eu vou comer tudo, porque eu vou ficar com fome, meu corpo vai precisar de energia. O que acontecia? Daí o diabo vinha na minha mente me culpando, passava mal. Cara, eu levava paulada na cabeça. Por quê? Porque a minha decisão não foi com qualidade, não foi informado, vou fazer jejum. Tá, a gente sabia que antigamente a primeira igreja, eles jejuavam 2 vezes na semana, né? A ortodoxa eu acho que é de segunda e quarta, e outras, daí depois era diferente para não ser junto com os judeus, que é de terça e sexta. Enfim, mas por que 2 vezes na semana? Porque quando a gente está jejuando, o que acontece? A gente se coloca numa posição, Deus está falando o tempo inteiro, só que a gente se coloca numa posição de escutar o que Ele está falando.
É que nem quando a gente tá na rádio, antigamente, que a gente ficava lá colocando a rádio AM, FM, e tentava sintonizar. O que acontece quando a gente está jejuando? A gente sintoniza na rádio onde Deus está falando. A nossa anteninha fica sintonizada nele. Então a gente sabe, todo mundo aqui sabe o poder do jejum, eu não preciso ficar dialogando muito. Mas, porém, se a gente faz um jejum bem informado com uma preparação anterior, o que acontece com o nosso jejum? Ele é outro nível, né? O jejum, ele tem vários benefícios, não só espirituais como carnais. Você vê lá o Luciano Subirá dar uma bela de uma palestra sobre isso. Cara, o nosso corpo fica melhor, você entra em autofagia? Autofagia, onde o corpo começa a comer as células cancerígenas até, né? Você começa a ter uma limpeza geral no seu corpo. Segundo as últimas pesquisas, 72 horas de jejum, você inclusive dá um reset total nas células tronco, começa a produzir até célula tronco. Então, quer dizer, jejum te traz benefícios, né? Essa parte aí de ficar mais sintonizado, uma vez eu fiquei 7 dias sem comer nada, assim, né? Eu lembro que no primeiro dia, assim, foi mais difícil, 2 primeiros dias. E depois, todos os dias, 3 horas da manhã eu acordava, assim. Tipo, automático, assim. Era normal, assim. Tipo, dava 3 horas ou 3 e pouquinho, assim, acordava. Eu, cara, eu nunca tinha sentido isso na vida, assim. Tipo, todas as vontades, desejos da carne, assim, vai passando também. Você não fica mais com vontade de... Os desejos que você tem no dia a dia, você elimina tudo, assim. Sim. Tipo, é totalmente diferente. Eu nunca tinha vivido isso. Só que sensacional. É difícil, né? Não é uma coisa... Tinha um propósito muito grande em cima disso. Então, o propósito é maior. Mas não é uma coisa fácil. Assim. Não é. Mas se você prepara o seu corpo, come mais proteína, come limpo, come bem antes, uns 2, 3 dias antes, o jejum ele fica mais fácil. Enfim, tem vários especialistas aí que podem falar melhor. Mas, o que acontece? Depois que a gente entra lá no jejum, tem isso que acontece com o corpo maravilhoso, que fica show, e a sua mente também fica mais focada. Então, você vai ler a Bíblia, cara, a sua mente está ali focada. Eu aumento o meu foco quando estou em jejum incrivelmente. Né? Porque o corpo acaba entrando numa cetose, o cérebro entra em cetose, começa a trabalhar com a gordura lá e eu consigo ler. Então, por quê? Você está tão focado e tão direto, assim, eu quero fazer isso, que a sua sintonia melhora. E o teu corpo, ele não está mais com todos esses desejos. Então, o meu corpo não está preocupado se eu estou com sede, se eu estou com fome, se eu estou com vontade de comer sorvete. Você não vai comer mesmo. Você não vai comer e tem toda essa parte física que acontece que você começa a focar. Então, você está focando na palavra de Deus, você começa a absorver ela. Né? Então o jejum é algo maravilhoso e que a gente fica nessa posição de que Deus está falando. Mas a gente precisa tomar essa decisão bem informados e sem volta. Né? Vou fazer jejum 2 vezes por semana, fazer isso. O que acontece depois de um tempo? Acaba virando até um ritual. Então, cuidado para não entrar nisso. Né? É interessante fazer jejum, é importante fazer jejum, mas que não seja um ritual, uma religiosidade. Estou jejuando, e daí você fala para todo mundo, estou jejuando, estou passando mal. Tal hora do dia. Não. E coloca ali para isso acontecer, né? E que seja para a vida, mas que seja de uma maneira que vai te trazer esse crescimento pessoal. E agora que a gente está entrando na palavra de consagração, eu muito incentivo a todos a fazerem jejum. De repente, assim, podia até falar depois, um momentinho, assim, gente, o que faz um pouquinho antes do jejum. Começa a fazer 12 horas de jejum, 24 horas de jejum, e jejua mesmo, e na hora da refeição, lê a palavra. E separa um momento para você ler e orar em línguas e falar com o Senhor. Dá esse momento, né? Olha lá no 2,51 o que ele fala, né? Então, desceu com eles para Nazaré e ele era sujeito. Então, a primeira coisa que a gente faz é, a gente toma uma decisão de qualidade. E a segunda, depois que a gente toma essa decisão, é obediência. Obediência a quê? A quê? E como é que a gente obedece a Deus? A palavra. Palavra. Estejamos sujeitos à palavra. Cara, vem homens falar pra gente, vem profetadas falarem pra gente, se não estiver alinhado com isso, descarta. Ah, mas na televisão, descarta. Ah, mas o cara é muito... Descarta. Isso daqui é a nossa verdade suprema e nós estamos sujeitos a isto. É o que isto me falar, eu estou sujeito a isso. Então, a primeira coisa que aconteceu foi, eu fiz uma decisão de consagrar-me. A segunda, obediência. A palavra sujeitou, você viu, ó, Jesus era-lhes sujeito.
Sujeito a quê? A palavra. Se eu vejo que na palavra é assim, então é assim. A palavra, ela tem que ser a autoridade final nas nossas vidas. Não é Buda, não é pastor, não é padre, não é, que mais? Presbítero, não é bispo, não é ninguém. Ninguém está acima da palavra de Deus. Ninguém. A palavra de Deus é a fonte de todo o seu poder. É nelas que a gente se baseia. É naquilo que a palavra está falando pra gente. Amém? Amém. E a palavra é Jesus. No princípio era o verbo. Exatamente. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, ela tem que estar de acordo com a palavra, com aquilo que está lá. Eu estava vendo um cara falando sobre os pensamentos, e me veio isso agora. A gente estava sobre os pensamentos ruins, e a gente, durante o nosso dia, vem muita coisa na nossa cabeça, né? Se a gente começa a se programar para fazer algo, aquilo acaba se tornando um hábito, e aquilo acaba se tornando nosso estilo de vida. Então, por exemplo, a gente começa a orar de manhã. Acordei de manhã, agora eu vou começar a orar todos os dias de manhã, e você ora. E você começa a lembrar disso, a sua vida começa a ser oração. A cada meia hora você está orando. E a oração, nenhum lugar da palavra está dizendo que você tem que estar ajoelhado, de olho fechado, e orando, Pai, e ser uma oração de meia hora. Não precisa. Pode ser apenas uma oração de 1 minuto, de 1 segundo, lavando louça, na fila de um banco, lá no restaurante para falar com os funcionários, lá no trabalho para falar com a menina lá que tem a Ave Maria ali na frente dela. Qualquer momento você pode, Pai, tá com um cliente na tua frente, tá com um paciente na tua frente, Senhor, me mostra o que essa pessoa precisa. Me mostra antes de eu ver o que essa pessoa precisa. Que eu seja uma fonte de transformação na vida dessa pessoa. Isso é reino. Que eu possa mostrar para ela onde que ela pode ali agir naquele momento. A segunda coisa, ele estava sujeito à palavra. E olha só o que acontece. Então desceu com eles para Nazaré e era-lhe sujeito. Então sujeito à palavra de Deus. E crescia Jesus em sabedoria. Olha o que Então, gera. o O que gera? A consagração. O que a gente viu? Que ele se consagrou. Porque ele falou assim, lá no 49. Não sabias que me convém tratar dos negócios do meu pai? Então primeiro, Deus, eu me consagrei. Eu decidi que primeiro são as coisas de Deus. Tá consagrado. Vou começar a agir assim. A segunda, eu vou me sujeitar, obedecer à palavra de Deus. A terceira, começa a virar sabedoria. E o que é sabedoria? Vamos lá para Provérbios. Quando a gente escuta sobre a palavra sabedoria, principalmente no Velho Testamento, Provérbios ali depois de Salmos. Provérbios, primeiro capítulo de Provérbios. Quando a gente vê sabedoria no Velho Testamento, está falando sobre a lei da semeadura. Está falando sobre semente, plantação, tempo e colheita. Toda vez que a gente vê a palavra sabedoria no Velho Testamento, ele está se referindo à lei da semeadura. Oi? Provérbios, primeiro capítulo de Provérbios. Primeiro. Provérbios 1. No Velho Testamento. No Velho Testamento, ele sempre está falando, mais no Velho Testamento que no Novo, ele sempre está falando sobre a semeadura, a lei da semeadura. Então eu falo sobre aumentar a sabedoria. Sabe como no Novo Testamento que fica falando da palavra de Deus? A palavra de Deus, Jesus disse pela segunda da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus no Novo Testamento? Lembra que eles não tinham isso daqui naquela época. Eles tinham alguns pergaminhos com a lei, com os profetas, com a Torá, que eles liam, mas o Novo Testamento, eles estavam vivendo o Novo Testamento, não existia Novo Testamento. Então, quando eles falavam a palavra de Deus, quem que é a palavra de Deus? A palavra de Deus fala o quê? O que o Novo Testamento vem trazer? Sobre Jesus ungido com o poder do Espírito Santo. Né? A gente leu lá em Lucas 4, em Mateus 4, quando ele estava no deserto, que ele saiu com o poder, ele foi ungido com o poder do Espírito Santo, para quebrar todas as ações do inimigo. Amém? Amém. Palavras de Deus. Né?
Então, quando a gente está lá no Velho Testamento, ele está falando sobre a sabedoria. Como entender e aumentar a nossa sabedoria. Olha só que legal, Provérbios 1. Provérbios 1, né, foi escrito por Salomão, que era filho de Davi. Olha lá ele falando, para se conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência. Olha só, para se conhecer a sabedoria. Você consegue conhecer a sabedoria. Vocês já entenderam esse português? Alguma vez na escola você já ouviu falar que você conhece a sabedoria? Para se conhecer a sabedoria e a instrução. Para se entenderem as palavras da prudência. Olha só, a palavra prudência está na mesma frase da sabedoria. Por que será? Para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Grifem essas 3 palavras e escrevam no seu caderno. Retidão, justiça e equidade. Ele está falando sobre a lei da semeadura. Por quê? Porque a justiça acontece por quê? Porque o que eu planto eu colho. Equidade, todo mundo colhe. Todo mundo colhe o que planta. Olha que interessante, no meu dizendo para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso. Como é que a gente faz com caráter reto? Caráter, olha que demais. O caráter reto, ele é baseado aonde? Na palavra de Deus. Por quê? Porque eu sei que toda semeadura, tudo que eu semear, eu vou colher. Então, se eu começo a semear isso daqui, eu percebo que eu estou colhendo mal, o que eu faço? Eu paro de fazer. Né? Então, olha só. Ouça, para dar ao simples a prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em sabedoria. E o entendido adquira habilidade. Como? Ele está falando sobre, ouça o sábio, então ouve a palavra de Deus, cresça em sabedoria, então vai crescendo em sabedoria cada vez mais, a gente vai entender aqui como é que a gente vai fazer. E o entendido adquira habilidade. O que quer dizer habilidade? É a atitude. É todos os dias, não muda aquilo que você está fazendo, é a prática. Para entender provérbios e parábolas, os adágios e os enigmas dos sábios, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O temor de Yahvé. O que é temor? É respeito. Respeito pelo sistema de governo. Respeito por aquilo que o Senhor está falando, que tudo aquilo que você plantar, você vai colher. O temor do Senhor. Então eu não vou fazer isso. Por quê? Porque você gosta dele? Porque você está com medo dele? Não. Porque eu tenho temor ao meu Senhor. Ah, mas ele te xingou. Tá, mas eu temo a Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. Essa colheita eu não vou participar. Conhecimento, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou é o princípio do conhecimento daí? O temor do Senhor, o meu é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Ele fala, filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina da tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura, inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa, filho meu. Não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas. Presta atenção que ele está falando aqui no 15. Não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, pois os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, em vão se estenderia a rede à vista de qualquer ave. Estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e espreitam as suas próprias vidas. Tais veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela prende a alma dos que a possuem. Olha só, o que ele está falando aqui? Se você for ver, qualquer pessoa em bom senso não iria com aquele lá. Você não precisa ser cristão para não ir. Mas o que ele está te dizendo? Ele está te dizendo que nem caminha junto. Por quê? Porque a semente que eles estão plantando vai ser a sua também se você estiver caminhando junto. Mas eu não vou fazer. Mas você encontrou com eles no caminho e resolveu andar junto. A colheita deles é a tua. Ô, Paty, no meu está escrito assim, ó. Meu filho, não se deixe levar por essa gente. Isso também tem influência dos outros, né? Influência dos outros. Exatamente. E se você segue, olha só, antigamente o caminhar junto é realmente andar junto. Hoje,
caminhar junto é você seguir na rede social, no Instagram, etc. Você está seguindo aquela pessoa. Nossa, Você está sendo influenciada por aquela pessoa. você vai colher. Será que a colheita dela não vai vir para você? Será que você não vai pegar um restício daquela colheita? seguir uma pessoa assim? Por você ser influenciado por ela. Porque aqui tá bem claro, né? Não caminhe junto. Naquela época você andava junto. Agora você está olhando e seguindo uma pessoa através da rede social. E tudo aquilo que ela está postando, você está se alimentando daquilo. O que vai acontecer com você? Aquilo que a gente se alimenta, a gente vê. Você quer ver alguma coisa, você se alimenta daquilo. Será que a semente que aquela pessoa está se plantando, a colheita dela não vai ser para você também? Porque o que eu estou vendo, aquilo que eu estou consumindo, é aquilo que está me transformando por dentro. Os nossos olhos não são as janelas da alma. É tanto para fora quanto para dentro. Um exemplo, assim. Tem colegas que dão um exemplo. Às vezes ele posta o Santos deles lá. Às vezes põe as músicas lá. Eu vejo assim, faço história assim, eu vejo. Isso daí pode ser um coelho para mim também. O que você acha? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu também não, eu não sei nem que vai. Eu não sei, eu acho que é algo que você precisa ver com o Senhor, se está te fazendo bem ou mal, eu não sei, porque eu nem sei o que é ficar vendo isso, porque eu não tenho. Mas A minha visão é assim, não é que a colheita da pessoa vai ser a minha colheita, mas eu vou ser influenciada pela semente. Isso. Então eu vou ter a minha colheita, vamos supor no seu caso, da Umbanda ou qualquer coisa. Existe a influência da semente, porque ela está semeando alguma coisa que você está absorvendo, né? Você está comprando aquilo. Comprando não, você está interagindo com aquilo. De alguma forma, se aquilo mexe com você, a colheita é sua. E ele colhe de outra forma. E se talvez eu também olhar esse post, não sei como que chama isso, mas se eu olhar isso também, nós dois fomos influenciados ou, sei lá, respingou na gente essa semente. Só que eu posso colher uma coisa e você colher outra. Acho que não sei se acho que sim. Porque eu vejo muito assim, não sei se eu certo também. Não tem certo e errado aqui, porque aqui caminhava junto no mesmo caminho, né? Não existia rede social naquela época. Eu exemplo assim, né? Nós temos que pegar para todas as pessoas, né? As pessoas estão outras regiões também, né? Sim. E quando você não entende o que ela faz, é mais difícil de você pegar algo para ela, assim. Não que eu me interesso pelas coisas que elas fazem, mas muitas vezes eu tento entender o que elas fazem para, se um dia tiver oportunidade, eu saber falar algo, assim. Não estou falando se é certo ou errado, é que eu tento pegar a oportunidade sempre com as coisas que possam aparecer, assim. Felipe, você viu como essa mulher fez com os carimbais? Para se aproximar? Ela orou por eles. Por que não você começar a orar por eles e ver o que o Deus coloca no seu coração para eles? Entendeu? Porque às vezes a gente quer conhecer algo, a curiosidade, mas você não está preparado nem para conhecer isso. Você pode ser influenciado e né? Mas se você orar por eles sem conhecer, nem precisa conhecer. O Senhor vai te dar todas as ferramentas. Eu me lembrei agora falando de Salomão. Salomão é um grande exemplo para nós, né? O que aconteceu? Ele cria no Deus, mas ele se casou com mulheres que não eram. Ele foi, mas eu creio no meu Deus entende que eu creio nele. E começou a fazer sacrifícios, não, mas adorá-lo, e junto com elas, caminhar com elas. Ele colheu ou não colheu? Perdeu. O reino dele foi dividido depois. Os filhos brigaram entre si. Olha a colheita. Foi até para os filhos. Salomão, não sei se está salvo, não, porque a palavra não diz pra gente. Não, e todos os exemplos dele é sempre de coisa ruim, né? Nenhuma falando. Não é? Então é uma coisa para se meditar. Tem duas coisas que a gente aprendeu hoje. Com essa mulher que orou durante um ano. Imagina se ela entrasse e caminhasse junto com aqueles caminhos. E é exatamente isso. Mas ela orou por eles. Então, às vezes, eu acho que a gente acaba comprando algumas coisas. Eu vou ajudar, mas quem está
falando a Felipe. Você percebeu? Eu vou conhecer porque eu vou. Não, você não. É Deus, né? A gente sempre põe um eu, né, nosso, querendo ajudar a Deus. Deus não quer ajuda nenhuma sua para chegar nesse. Ele vai fazer, não é? É interessante meditar sobre isso, viu? Mas gostei da sua colocação, porque se chamou a tua atenção, é porque o Espírito Santo chamou a tua atenção. Isso foi uma revelação do Espírito agora. E obrigada por você ter falado isso do orar, porque sempre quando a gente tenta entender, a gente tem que se colocar na posição do outro. Aí a gente se torna o outro, mesmo momentaneamente. Então, quando você está tentando entender alguma coisa, você está se colocando no lugar. Ah, sim, para entender como ele entende. Para poder olhar pela visão dele, não é a sua. Então, você não, com a sua, você não vai. Então, você muda a sua visão para poder entender. Se eu quiser tentar te entender, eu tenho que olhar, buscar olhar com seus olhos. Aí, naquele momento, tipo, me torno você para poder buscar checar. É interessante, Nossa, é verdade. Diferente de orar, onde você está buscando pela orientação. Exato. Ao invés de se colocar no lugar para poder... Você vai ter orientação de Deus no como você vai agir. Foi o que ela fez, né? Lá, enquanto eles estavam lá, quem estava fazendo por ela? Quem pôs o fogo em volta da... Ela estava lá dentro, deitada na rede. E os caras ali em volta, e eles viram e tinham fogo em volta. Eles viram Deus poder. Falou, os anjos estão à sua volta. E vai ser esse entendimento que você vai ter, Felipe, na hora que você estiver com eles. Eles vão ver o anjo, você vai saber que os anjos estão ali agindo junto com você. É diferente, né? Sim. É verdade. Né? É bem diferente. Muito legal. Isso é o que a Paty falou também, de agir pelas outras coisas. É isso. Exatamente. A gente tenta o tempo todo, né? Porque o reino de Deus, ele é de poder. Quando a gente ora, e qual que é o maior poder que a gente tem? Sim, daí quando a gente começa a orar, o que aconteceu com ela? Vamos pegar o exemplo da irmã lá, que eu não sei o nome dela, vamos chamar ela da irmã missionária lá. O que aconteceu quando ela começou a orar? Eu falei, ela começou a ter amor. Cara, maior poder, demonstração de poder que a gente pode mostrar para o outro é amor. As pessoas acham que é ficar trazendo morto para a vida, crescendo perna. O maior poder do reino transformador que há é o... Não existe outro. Só foi esse que quebrou o coração dele. E quando a gente lê Paulo falando assim, é de poder, a gente acha que é poder de estar lá no Raparaxará e pôr fogo em tudo. Não! É de amor. Porque pra gente mesmo é muito difícil. Cara, os caras matam pessoas e comem gente. A mulher conseguiu amar pessoa que come gente. Que poder é esse? Só o amor de Deus. Ô, Paty, eu lembro uma vez... Sim, nem conhecer. Eu lembro uma vez que a gente estava na rodoviária, foi uma das missões que a gente fez, foi a primeira missão que a gente saiu. E aí tinha uma homossexual, assim, ela estava num estado bem deplorável, drogada e tudo. E aí uma das soldadas americanas que estavam comigo, ela olhou e falou assim, se você tivesse assim a farda, o que você faria? Você passaria reto, não passaria? Aí eu fiquei naquela hora constrangido, porque é o que eu faria. Ela falou, se você está disposto a servir o reino, você vai entregar amor para ela. E ela foi e abraçou essa menina começou a chorar, e ela só perguntou de que igreja que você é, porque eu quero ir também. Olha, foi amor, né? Empatia pelo outro, se colocou no lugar do outro. Poderoso. É poderoso. Que é diferente do caminhar, né? Ali foi diferente de... Essa empatia é uma coisa, né? Sim. Do que você caminhar com pessoas que querem fazer o mal. É outra coisa, estão no lugar errado. Mas não é lindo isso, é verdade. Amém. E no final, a gente falou 3 pontos aqui, né? O primeiro é a decisão, consagração. A segunda foi obediência, sujeição à palavra. E isso vai acontecer o quê? Vamos ter sabedoria. Então, no final, a sabedoria, ela vai ser dada pela sujeição à palavra de Deus. Então, para cada caso aqui, para cada cabeça, uma sentença, né? A gente tem vários dedos na mão, certo? Cada um tem uma impressão digital.
Aqui cada um tem um estilo de vida e uma realidade onde o Senhor nos colocou. Ele nos junta para a gente participar do corpo, para estarmos unidos em Cristo Jesus, para sermos uma igreja, mas a gente saiu daqui, a gente vai praticar igreja lá fora. E o que é para a gente fazer no final do dia é entre você e Deus. Porque a sua sujeição é a palavra do Senhor. Então, essa que é a resposta final. Assim, voltando. Sim. Ainda tenho parente que não sei como que fala, de Umbanda. É errado, às vezes tem churrasco em casa, convidar, porque é meu irmão. Tá louco? Eu convido meu primo direto. Deu certo. Não. Jesus não ia e falou para Zaqueu, estou indo comer na sua casa? Ela não cobrador de pecador, não é? Você é um homem santo, por que come bem com pecadores e cobradores? Porque tem gente O que você que não convida eles. Eu não faz. Não. O que você faz é uma oração antes de Sim. que eles sejam tocados pelo Espírito Santo. É isso. Continua amando, que vai dar tudo certo. Protegendo a sua casa, para aquilo que tiver, fique fora, não entre junto. Mas eles não ficam muito, parece que eles não se sentem confortáveis. Eles ficam um pouco ali, mas eles vão embora cedo. Gente, aqui nós estamos para trazer almas, vidas para Jesus, para amar todos aqueles que precisam da nossa ajuda. A gente não está aqui para condenar ninguém, não. Cada um sabe o que faz da sua vida. É o seu relacionamento com Deus que importa. O que os outros fazem é problema deles, não é meu. Sabendo que eles estão errados. Mas você não está de novo caminhando com eles. Não por Você não está olhando o que eles fazem e tudo mais. Isso é diferente. Isso. E, de novo, é o seu relacionamento com o Senhor, é aquilo que o Pai fala para você fazer. É isso. Amém? Amém. Ó, vamos lá escrever então, vai que a gente não escreveu nada. Vocês já escreveram alguma coisa? Então vou escrever mais um pouco. 2 dedinhos, letra maiúscula. Parágrafo. Assim que eu me consagrar. Para colocar. Me consagrar, né? A colocar os negócios do Pai em prioridade. Eu devo me sujeitar à palavra de Deus. Eu devo me sujeitar à palavra de Deus, vírgula. Devo me comprometer a obedecer. E agir. Daí pega o agir e coloca 2 passinhos embaixo, assim. E agir em toda revelação que eu tiver. O que? Agir aonde, né? E agir em toda revelação que eu tiver. Agir, operar é a mesma coisa, né? Próximo parágrafo. Eu devo me comprometer a crescer em sabedoria, estudando as leis que governam a vida e a morte. Quanto mais eu aprendo sobre esta sabedoria, minha estatura aumentará e também crescerei. sobre essa sabedoria. Vírgula, minha estatura aumentará e também crescerei em favor com Deus e com os homens.
Favor com Deus, não é que fala lá? Diante de Deus, favor diante de Deus dos homens, favor com Deus e com os homens. Pronto, vamos falar sobre isso. E para manter essa consagração? Como é que a gente faz para manter essa consagração? Porque até agora a gente está falando sobre consagração. Decidir me consagrar, decidir fazer uma dieta. Daí vem um bolo de chocolate na tua frente. Como é que você mantém essa consagração ali intacta? Como é que a gente faz com isso? Me sujeitando à palavra. Mas e na hora que o negócio vir? Porque olha só o que acontece. Ele deu um exemplo muito legal. Ele pilota avião. E eu já sabia disso, mas depois que eu comecei a entender mais tecnicamente. Ele pilotava aqueles aviãozinhos lá, teco-teco, sabe? Sei lá, aquele negócio que tem pedal. E daí, quando você vai aprendendo, primeira coisa, para subir no avião, você precisa estudar muito e entender como é que funciona. Daí, depois disso, o que acontece quando você começa a pilotar o avião? Você começa a voar cada vez mais alto. E a cada altitude que você alcança, você tem os pedais ali, né? E daí você vai pedalando cada vez mais, parece, nesses aviãozinhos aí. Para manter cada altitude que você vai ganhando, é necessário mais força sua. Daí até ele brinca, ele falou assim, eu tive que praticar muito antes de colocar minha família ali em cima, porque parece que se você faz assim para descer, o avião desce, se você sobe assim, ele pode rodar, tem umas coisas muito loucas que acontecem com o avião. Então, em cada altitude que você vai ganhando, vai depender da sua atitude. Então, o que acontece? Cada lugar que você decide fazer, por exemplo, você decidiu fazer, você vai precisar mudar do que você está fazendo, cada revelação que você vai tendo, Satanás vai te confrontar exatamente naquela revelação que você teve. Então, se você não opera dentro daquela revelação, ele vai te confrontar igual. Ele rouba, né? Ele vai tentar diminuir a revelação, mas ele vai te confrontar igual. Então você vai tentar fazer alguma coisa diferente. Você vai tentar acordar agora 3:30 da manhã, sei lá, 5 horas da manhã todos os dias, para orar e ler a palavra. Daí o professor lá, o Robin Bullock, ele conta que ele acordou o primeiro dia, às 5 horas da manhã, pegou a Bíblia, preparou todo o negócio lá, tal. Começou a ler, ele acordou 2 horas depois. Daí no segundo dia, ele falou, não, hoje vai, acendeu a luz, foi pra sala, saiu da cama, tomou café, preparou inteiro, acordou 1 hora depois. E assim foi. Daí, o que está acontecendo? Está tendo uma luta ali. Por quê? Porque ele estava querendo subir de nível de onde ele estava. Satanás percebeu isso e ele está confrontando aonde? No sono. Não vou deixar você escutar a palavra. Não vou deixar você prestar atenção naquilo que está acontecendo. Não vou deixar você ler. Você vai dormir. Daí um dia ele escutou alguém falando que começou a ler na banheira. Ele foi pro banheiro, ele sentou na pontinha da banheira, colocou a Bíblia e falou, vou ler aqui, porque ele sabia que se ele pegasse no sono, ele ia cair e ia se dar mal. E ele fez isso por 1 semana, até conseguir ir pro sofá da sala e tomando café e estudando. O que ele fez, cara? Ele falou, não, esse bicho aí é meu, e eu vou fazer. Para quê? Para conseguir subir de nível. Para manter o nível, a gente precisa fazer muita força, porque a gente acabou de ler lá em que Jesus Cristo falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente precisa perseverar. Por quê? Porque a revelação que você teve aqui, ou lendo, ou estudando, ou escutando alguma pregação, o que vai acontecer? Aquela revelação é tua. Se você vai operar ou não, é problema seu. Só que você vai ser tentado naquela revelação que você teve. Você precisa operar. Daí você fala, joguei a toalha, não quero mais. Cara, você vai ser engolido. Não tem volta atrás. Por isso que a consagração é sem volta. A gente não volta. Por que a gente não volta? Porque você vai ser destruído. Isso não é brincadeira. Então tudo aqui a gente fica doente, pega câncer, faz não sei o que. A gente vê isso acontecendo. Então, na nossa decisão de estudar e consagrar segunda-feira à noite para aprender mais sobre a palavra, a revelação que a gente tem, a gente precisa operar dentro dessa revelação que a gente teve.
Isso é um sine qua non. E daí, para mudar, cara, para mudar você precisa fazer alguma coisa diferente para você começar a mudar de patamar. E cada patamar mais alto que a gente vai pegando, você começa estudando e vendo daquele patamar hoje. Se alguém entra aqui e fala para vocês, ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas foi permissão de Deus, porque eu sabia que o Senhor tinha alguma coisa na minha vida e eu aprendi isso, isso, isso. Vocês vão olhar para a pessoa e vão pensar o quê? Por quê? Porque a partir do momento que vocês vão escutar uma pregação, alguma coisa, vai começar por este conhecimento que você já tem. Não, Deus é absolutamente bom. Eu não creio na permissão de Deus para me mandar alguma coisa má. Eu creio na lei dele, eu creio na lei da semeadura, eu creio naquilo que você fala, você colhe. Eu creio naquilo que você pensou, você vai colher. Isso eu acredito. Agora que Deus é um Deus que manda alguma coisa ruim para você, não, isso eu não acredito, porque Deus é absolutamente bom. Então a nossa revelação já parte desse patamar. Então se a gente sabe disso, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temor do Senhor? É respeito àquilo que a gente já aprendeu. E com isso a gente vai crescendo em sabedoria. E crescer em sabedoria é uma ação, é uma ascendente, que você vai crescendo e adquirindo, porque aqui é bem claro, ó, que para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se conhecer a sabedoria. E a prudência faz parte disso, porque eu vou começar a ser prudente a partir desse momento, porque eu não vou querer plantar qualquer coisa. A sabedoria sem prudência não dá, não dá. Eu não vou querer plantar qualquer coisa, porque eu sei que a lei da semeadura ela vai me alcançar. Você não está me alcançando agora, você não vai me alcançar semana que vem, vai me alcançar o próximo ano. Ou quando eu estiver um pouco mais velha, porque cada semente demora um tempo para germinar e para dar frutos, né? Eu plantei um caqui lá, até hoje não deu fruto, então o bichinho demora. Não é verdade? Então eu tenho tempo lá dele. Acho que é isso. Então você recebe uma revelação, você precisa se consagrar à revelação e não voltar aquele lugar. A sua atitude irá ajudar a manter sua altitude. Essa é legal. Eu que escrevi, minha autoria. A sua atitude irá ajudar a manter a sua altitude. A palavra aqui é consistência. Vamos ter consistência para a gente manter aquilo que a gente conquistou. A sua atitude irá ajudar a manter a sua altitude. A palavra aqui é consistência. Está no quarto das meninas. Eu tenho uma tarefa para vocês. Olha, não quer que eu passe tarefa, mas vocês vão fazer a tarefa. Olha só. Tem mais duas coisas que eu acho que a gente podia escrever. Olha só. Uma coisa que é legal a gente falar sobre a integridade, né? Lembra que eu sempre falei da fundação? A fundação. E daí eu estava vendo um vídeo lá de um navio que afundou. E, na verdade, ele afundou porque a integridade dele tinha sido comprometida. Tinha batido num... Como é que chama aquele gelo? Iceberg. O casco. Só que não é que tinha batido que dava para sentir nada. Foi um negócio, assim, muito leve. Deu um risco. Aquilo lá gerou uma... fissura, uma instabilidade na estrutura. É uma loucura. Mudou a temperatura, daí parece que mudou a pressão, quando muda a temperatura, sei lá, preciso aprender um pouco mais sobre isso. E, cara, o barco foi a deriva. Porque a sua integridade... Afundou. A deriva é quando vai embora, né? E a integridade da construção foi comprometida. Por uma ranhura? Por um desse pique aí que deu ali no negócio. Então, é isso. Então, aconteceu com o Titanic. Mas o dele foi de frente, o negócio ali foi no fundo que pegou. Foi de lado. Lateral. Na lateral lá foi embaixo. Então, a integridade da construção, ela precisa ser inteira, ela precisa ser íntegra, ela precisa ter a fundação bem alicerçada ali. Por quê? Qualquer pedra ali que a gente tiver que remover, a gente remove, muda. Né? A nossa oração tem que ser, Senhor, tudo que eu acreditar que foi mentira, tira, remove de mim, eu não quero. Põe novo. Me mostra aqui na tua palavra. E o que acontece? Ai, Patrícia, mas as interpretações são diferentes. Não são diferentes. Eu apenas estou lendo de uma revelação diferente da tua.
Por quê? Porque eu creio... Nível de revelação. Nível de revelação. Por quê? Porque eu creio que Deus é absolutamente bom. Então, quando eu vou ler qualquer coisa que esteja contra, que a interpretação que estão me falando ali na minha frente, ali de padre, pastor, seja quem for que está falando na minha frente, for contra essa verdade absoluta que Deus é absolutamente bom, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, cara, tem alguma coisa errada, a sua fundação é diferente da minha. Então, a gente tem... Daí, e se alguma coisa nos balançar, como foi hoje aí o debate, cara, peraí, deixa eu rever. Quer dizer que tem alguma ranhura ali na fundação, preciso rever. Eu faço isso o tempo inteiro, gente. Todos os dias eu tenho alguma ranhura ali para remendar. E a gente precisa estar constantemente olhando e revendo. E falando, poxa, não é isso mesmo? Não é? Muitas crenças nossas podem ser fantasiosas. Muitos entendimentos nossos podem ter sido de quando a gente acabou de se converter e falar alguma coisa, você pôs aquilo como verdade, mas dentro de uma realidade que não era a mesma realidade que aquela outra pessoa que estava crente há 1000 anos e já estava entendendo um pouquinho mais do fundamento da palavra. Não é verdade? Sim. Se eu vou falar do zodíaco para quem não é crente, é uma coisa, vai falar para quem é outra. E cada um vai ter um entendimento, não é? É isso. Então, a tarefa. A gente tem bastante nota, né? Eu preciso terminar aqui que você falou. Você não pegou? Não. Eu falei isso daqui, ó. Se o conhecimento é adquirido pela palavra de Deus... Porque quando mais aprendo sobre a sabedoria, a minha... então eu não falei essa aqui, ó. Então tem 2 notas aí para vocês estudarem. É importante. Então vai lá, parágrafo. Essa é a tarefa? Não, eu vou falar a tarefa. Se o conhecimento é adquirido pela palavra de Deus... Se o conhecimento... Então tem um C aí. Se o conhecimento é adquirido pela palavra de Deus, então ele me leva a uma caminhada mais alta, mais elevada, entre parênteses. Já que as revelações... Ele me leva a uma caminhada mais alta, elevada. Já que as revelações vêm da palavra. Com isso, devo ter em mente que para manter-me neste nível, mais será requerido de mim. Essa é a lei da nossa vida, né? Mais será requerido de mim. Se a gente trabalha numa empresa e a gente está lá e você fala, putz, agora já sei tudo, que legal, e você se conforta com aquilo, de 2 uma. Ou você é cortado numa crise, ou o seu chefe vai chegar e falar, meu filho, você vai ou racha, qual que é? Porque você estabilizou. Isso é a lei da nossa vida. Você está lá fazendo musculação, você está fazendo halterofilismo. Cara, tem um momento que 3 de 12 já não dá mais, você tem que fazer, sei lá, não é? Tem que aumentar. Corrida, você está correndo 1, você vai correr 2, vai correr 10 quilômetros. A lei, a nossa vida é assim. Ela requer mais da gente, cada nível que a gente vai. Então a gente vê um monte de gente em berço esplêndido porque já chegou num patamar, a pessoa já sabe tudo. Então você acaba se confortando com aquilo. E aquilo vai te derrubar. Porque uma hora você vai ficar obsoleto. Porque você deixa de praticar aquilo que você está fazendo. Então você vai ser mais requerido, sim. Sinto muito, é o mundo onde que a gente vive hoje. Então não existe um momento de conforto, a gente não faz mais nada. A gente se descansa em Deus. E quanto mais... tem uma coisa legal que ele falou, que quanto mais alto tá aquele aviãozinho lá, menos pressão ele vai sentindo, não sei. Tem um momento lá que ele fala que é um alívio, quanto mais alto. Por quê? Porque essas revelações que a gente vai tendo, elas vão nos ajudar a combater aquilo que a gente está enfrentando. Então os demôniozinhos menores, eles nem tocam na nossa vida. Porque você já sabe, a revelação você já tem para combater aquilo. Por quê? Porque o principal combate é na nossa mente. É isso. É que nem Davi quando estava com as ovelhas. Matar lobo era corriqueiro para ele. Corriqueiro para ele. Mas não, né? Quando foi matar o gigante,
Aí veio um desafio maior para ele. Mas você não vê ele falando matava lobo. Era os demônios. Era, já foi. Lá perturbando as Passou. ovelhas, não é? E me ajudou bastante, assim, nas revelações, o curtido. Assim, eu peguei isso aí, que nem antigamente Deus falava através dos profetas às pessoas. Depois que o véu foi rasgado de cima a baixo, quando você aceitou a Jesus, você se tornou filho de Deus. Então ele ia falar com você diretamente. Sim. Sim. É que a minha... Você lembra que quando você citou a Coreia do Norte, uma pessoa pegava um versículo e meditava aquilo? Isso que eu faço, isso me revela bastante. Sim, porque você se apega à palavra, ela transforma. Você não precisa de muito. E aquele versículo, para mim, o versículo mais lindo e comovente, tem tantas revelações, e Jesus chorou. Cara, É o mais curto nosso da Deus, E foi o previsto. nosso Deus chora. Ele chora, ele se comoveu. Aquela mulher, aquela situação tocou o coração dele de uma tal maneira. Olha que dom é esse. E Jesus chorou. Ó, tem mais uma pra gente escrever. Eu deverei crescer em sabedoria. Daí coloque entre parênteses semeadura, para vocês entenderem que semeadura, sabedoria, lei da semeadura. Em estatura e graça. Aqui você pode colocar diante de Deus, com Deus, enfim. O grego ali, o aramaico ali, pode ser tudo igual. E seu mundo. Estatura e graça. Com Deus e o seu mundo. E você pode colocar aí uma frasezinha, colocar mundo dos anjos, demônios, né, para você entender. O mundo do espírito. Ah, é? Não, dos homens? E dos homens, vírgula, no mundo dos homens. Né? Aqui a gente entende o mundo da carne, empregos, prosperidade. Qualquer coisa que tenha a ver com o mundo dos homens. Certo? A gente está expandindo ali aquilo que ele está falando. Então você recebeu uma revelação, você consagra essa revelação. Não volta mais no nível anterior. Vai para frente. Por quê? Porque você não volta de nível. Você pode parar de operar naquele nível. Você pode estar lá com o tico-teco lá, o teco-teco lá em cima, e parar de pedalar e ele descer um pouquinho. Só que, gente, os ventos ali de cima vão continuar batendo em você. Então a gente não volta de nível. A nossa tarefa, então. Nossa tarefa. Estudar todas essas notas que a gente escreveu. Ver versículos para basear cada nota dessa. Façam isso, sejam obedientes. Essas três que você colocou agora? Das notas, de todas as notas aí que você colocou. Daí o que você faz? Pega um papel, ou aí no caderno mesmo, escrevam os seus pensamentos sobre isso, sobre o que a gente falou hoje. Expande o conhecimento. Isso vai dar uma base para manter o nível do que a gente estudou até hoje. Porque hoje foi um resumão, assim, de tudo com alguns outros conhecimentos. Então faz esse estudo, faz esse devocional de vocês aí que vocês fazem todos os dias. Eu sei que todo mundo acorda às 5 horas da manhã e faz o devocional. E lê e se baseia na palavra. Coloca os versículos ali. E coloca aquilo que você tá pensando. Faça isso por você, não faz por mim. Não faz pelo seu colega, faz por você. Porque isso vai dar uma expandida no conhecimento daquilo que a gente viu aqui. E vai ser fantástico. E vai dar essa base aí do nível. Porque a gente chegou num nível. Vamos consagrar esse nível aí. Amém? Enquanto mais achei. Foi isso aí? Mas ainda bem que você falou que não tinha lido aquele lá. Que bom. Quanto mais eu aprendo. Olha só o caminho de Deus, né? A gente lá em Provérbios 2:17, eu vou acabar com isso. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas são paz. Os seus caminhos são caminhos de delícias. Quando alguém fazer você acreditar que pela frente não tem delícia e paz, é mentira, porque a palavra dele está bem clara. A palavra de Deus fala assim: os seus caminhos, os caminhos de Deus,
são caminhos de delícias, e todas as suas veredas são paz. E a árvore da vida, para os que a abraçam, bem-aventurados são os que a retêm. Retenha aquilo que Deus te deu. Não deixe ninguém roubar. Que versículo? 3, 17, 18. Provérbios 3, 17, 18. Pega essa palavra, agarra para você e vive essa semana inteira nela. E vem segunda-feira que vem contar pra gente como é que foi. Toda vez que Satanás vier na tua cabeça falar alguma besteirinha, declara essa palavra: seus caminhos são caminhos de delícias. E todas as suas veredas são paz. Tenham uma semana, a melhor semana da vida de vocês. Amém.